Ainda não. Olá a todos, sejam muito bem-vindos em mais uma reunião nossa do Grupo de Estudos da Sociedade Beneficente Espírita Allan Kardec. Estamos fazendo o estudo dos princípios da doutrina ou dos pontos principais da doutrina espírita no Livro dos Espíritos, trazido por Kardec, nessa introdução ao estudo espírita. Nós já estamos gravando um desses princípios e esperamos contar com a presença de vocês, sempre de uma forma alegre, e podem participar conosco da melhor maneira possível, como sempre é orientado, já foi orientado pelo Gustavo e vai continuar sendo orientado por todos nós. Nesse momento, eu convido a todos para a nossa prece de início, que todos possamos elevar o nosso pensamento em agradecimento a Deus pela bendita oportunidade concedida a nós, oportunidade de conhecimento e esclarecimento, porquanto todos nós, espíritos mais esclarecidos, tornaremos-nos espíritos melhores, mais próximos de qualquer processo evolutivo e capazes de nos reconhecermos hoje e sempre como irmãos uns dos outros, filhos de Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. É com alegria, muita satisfação que nós vamos adentrar nesses assuntos, nesses princípios, nesses pontos principais da doutrina, sempre, logicamente, baseado na codificação de Allan Kardec. A nossa preocupação é de fazer com que se desperte o interesse na visão de todas as pessoas, buscar cada vez mais o aprofundamento do estudo baseado em Kardec. Hoje nós vamos falar de um novo princípio, que para nós aqui hoje é o terceiro princípio. Os seres materiais constituem o mundo visível, ou corporal, e os seres imateriais, o mundo invisível, ou espírita, isto é, dos espíritos. Sempre existiu, em todas as épocas da humanidade, a suspeição, a intuição, a inspiração de que nós aqui, nesse nosso plano, nosso mundo corporal, sempre tivemos a impressão, a sensação da existência dos espíritos. E depois dessa sequência aqui de Deus, de como Deus cria tudo que existe, hoje ele vem falar dos seres. Por isso eu recebo com muito prazer, com muita alegria, os nossos companheiros Gustavo Rodrigues e Juliano Tagliaferro. Podemos, a partir de agora, ou a partir desse momento, dissertar sobre esse assunto. Sejam muito bem-vindos, companheiros. Valeu, Wagner. Eu acho que a gente pode começar conversando sobre essa parte dos seres, né? Se a gente for procurar lá no Livro dos Espíritos, na questão 71, Kardec é muito claro quando ele distingue em 3 tipos de seres que existem. Então, ele fala que o primeiro tipo de ser são os seres inanimados. O que seriam esses seres inanimados? São os seres, são os minerais. São aqueles inanimados, são aqueles que não têm vida. Então, a gente pode classificar os minerais, a areia, esse tipo de coisa. O segundo tipo de ser que Kardec traz para a gente são os seres animados. E dentro dessa classificação de seres animados, a gente pode ramificar ela em mais 2 ainda, que nos dá 3 classificações. Então, seres animados não pensantes. O que seriam os seres animados não pensantes? São os seres que têm vida, eles respiram, eles têm uma vida, mas eles não pensam. Então, por exemplo, a gente pode falar as plantas. As plantas, elas têm vida. A planta, ela cresce, ela vai em direção ao sol, mas ela não pensa. Esse movimento dela não é um movimento pensado, não é um movimento raciocinado. É muito mais um movimento instintivo. Então, Kardec traz essa segunda classificação para a gente, que são os seres animados não pensantes. Eles não são individualizados. Eles não têm a faculdade de pensar como nós humanos temos. Então, por conseguinte, a terceira classificação de seres que Kardec traz para a gente são os seres animados pensantes, que aí sim a gente pode falar que são os espíritos individualizados, nós espíritos individualizados. Então, nós que temos a faculdade de pensar. Então, temos vida e faculdade de pensar. E aí a gente pode, ainda nessa linha de seres, dividir um pouquinho mais sobre a parte dos materiais e dos imateriais, que é exatamente o que está aqui no nosso princípio de hoje. Então, é legal a gente entender essas 3 definições de seres. Então, nós temos os seres inanimados, animados pensantes, animados não pensantes, para daí a gente entender como elas se classificam entre seres materiais e os seres imateriais.
Então, os seres materiais, onde que a gente pode classificar os seres materiais? Seriam o espírito encarnado. Então, é a gente aqui que está tendo essa experiência nesse corpo. Então, é o espírito que encarna, que reencarna num corpo para ter uma série de experiências que vai fazer com que ele evolua em determinadas situações, determinadas circunstâncias. Então, os seres materiais, né, essa experiência nossa aqui na matéria, ela é enriquecedora para nós espíritos, para a nossa jornada de evolução enquanto espíritos. E a parte dos seres imateriais é o estado, a classificação, a situação de quando nós estamos incorpóreo, quando os espíritos estão incorpóreos. Então, quando nós não estamos encarnados, não estamos aqui nesse plano que nós estamos agora. Então, nós continuamos sendo espíritos, somos sempre espíritos, na verdade, pensantes, só que a nossa condição é uma condição incorpórea, nós não estamos fazendo uso da matéria corporal para nossa evolução, para nossa caminhada. Quando nós entendemos, Gustavo, nessa sua fala e, logicamente, naquilo que Kardec coloca, ele coloca nos seres inanimados, e quando você falou das três possibilidades, você, na realidade, dissertou para nós os 3 reinos: o reino mineral, vegetal e animal, onde o homem se inclui, que é o reino hominal, é uma evolução do reino animal. Mas quando fala no mineral, ele chama o mineral de ser, ele quer dizer ser porque existe, porque foi criado e porque logicamente, importante para todo o processo de evolução. Seria mais ou menos por aí? Sim, sem sombra de dúvida. Então, ser no sentido de que ele existe, ele é alguma coisa, ele veio do fluido cósmico universal, mas ele faz essa distinção de que, no caso dos minerais, por exemplo, é um ser que não vive, que não respira, que não tem um processo evolutivo. Então, essa a principal diferença que a gente tem que entender entre ser no sentido de que ele existe, ele é composto de um tipo de matéria, nas suas N definições, N transformações, mas ele, nesse caso, ele é inanimado, ele não vive, não tem uma vida. E oriundo do mesmo princípio, como você falou, isso é importante. Né? Exatamente. Que legal. Juliano, o que nós podemos discorrer sobre essa fala do Gustavo, baseado no que Kardec trouxe para nós aí? Eu acho que a gente pode aprofundar um pouquinho nas questões dos mundos, né? No próprio princípio que a gente está estudando hoje, Kardec nos traz claramente que existe um mundo visível, né? Um mundo corpóreo, e um mundo invisível, né? Por assim dizer, ou espírita, que é povoado por essas inteligências a que chamamos espíritos. Então, ali a gente pode começar, né, a entender esses seres nestes mundos. Então, o mundo visível, esse mundo corpóreo, é um mundo onde os seres pensantes, né, que vocês acabaram de falar aí com muita propriedade, né, seres animados pensantes, que são os espíritos, que a gente já vai falar um pouquinho, né, desse conceito, né, da definição do espírito. Então, esses seres animados pensantes, essas inteligências, porque se ele pensa, ele tem uma inteligência, né? Eles povoam o mundo corpóreo na medida que ele está dotado, revestido de um corpo material. Então, o ser pensante, quando ele está revestido da matéria como conhecemos aqui no nosso planeta, nesse momento encarnados, quando ele está encarnado nessa matéria, ele povoa esse mundo corpóreo, que é o mundo chamado visível para nós aqui nesse estado de matéria que estamos. Esse mesmo ser animado pensante, né, quando ele está despojado, ele está sem essa matéria pesada que nós temos aqui, que é o nosso desencarne, né, quando ele se despoja dessa matéria, ele passa a habitar, né, o mundo invisível, que é o mundo dos espíritos, que a gente pode chamar de um mundo imaterial no sentido
né, que nesse sentido não absoluto da palavra imaterial, né, num sentido mais relativo dessa palavra, porque se for para o sentido absoluto, imaterial, que não é formado de nada, portanto não é nada, não existe, e não é bem isso. Então, esses seres pensantes, animados, pensantes, inteligentes, eles, ao despojarem, né, ao perderem essa matéria bruta na nossa encarnação aqui, quando nós morremos, né, aqui não falecemos aqui no nosso planeta, nós nos libertamos dessa matéria e passamos aí a conviver no mundo invisível, que é o mundo dos espíritos, desse outro estado, né, que o espírito se reveste de uma outra matéria, que ele também possui, e convive nesse outro mundo. A relação, então, desses dois mundos, ela é contínua, então, desse mundo encarnado em que estamos agora, e deste mundo invisível, né, dos desencarnados, do mundo espírita, dos espíritos, eles interagem muito entre si, né, que vai ser palco de um outro momento, de uma outra conversa nossa. Na definição do vocabulário espírita, esses mundos, eles possuem um conjunto de seres, né, então Kardec traz para a gente que é um conjunto de seres que habitam o mundo invisível corpóreo, né, que são os espíritos encarnados, e conjunto de seres inteligentes que habitam o mundo invisível ou dos espíritos, que são os espíritos desencarnados. Obviamente temos animais aqui conosco na encarnação, né? Então, que são os seres animados da criação, não pensantes, como o Gustavo falou. E esses seres não pensantes também habitam esse mundo visível, nosso corpóreo, né? Que estão presentes conosco aqui, que são os animais. Né? E os animais, obviamente, quando desencarnam, quando falecem, né? Quando se extingue a atividade, né? A sua atividade biológica ali, dos seus órgãos, ele, de certa forma, ele retorna a uma particularidade do mundo invisível, que pode ser palco futuro também dos nossos estudos, né? Mas aqui a gente precisa se ater que o homem, né, é o ser animado, pensante, inteligente, né, do que povoa esses mundos, tanto materiais, nesse sentido mais visível, corpóreo, que a gente entende aqui a nosso planeta encarnado, quanto esse mundo invisível ou mundo dos espíritos. Então, esses seres inteligentes animados da criação, eles povoam esses mundos que constituem o conjunto desses mundos, que não é só a Terra, obviamente, né, constituem os mundos do universo. Então, esses seres, eles povoam todo o universo, nos diferentes estágios da matéria, ora encarnados, ora no mundo invisível, o mundo espiritual, né? Invisível, obviamente, num termo em comparação aos sentidos quando nós estamos encarnados. Encarnados aqui nós não conseguimos, né, de naturalmente, assim, visualizar os espíritos num outro, né, despojados dessa matéria que nós temos. Então, eu acho que por aí a gente consegue começar a entender essa colocação do Kardec desse mundo invisível corpóreo, desse mundo invisível ou mundo dos espíritos. E nessa condição da imaterialidade, Gustavo, como Kardec fala, e o Juliano citou bem, ele já com certa reserva em usar o termo imaterial, né, ou como está aqui, imateriais, ele vem dizendo com cuidado que não é bem essa questão de ausência de matéria, de ser propriamente imaterial. É uma condição de estado, né? O estado onde o espírito se encontra. Exatamente. Quando eu estou encarnado, eu, espírito, estou num estado de contato com o mundo corporal. Quando estou desencarnado, eu estou em contato com o mundo invisível, imaterial, que na realidade não é imaterial, ele apenas está livre do corpo. Mas nós vamos falar isso mais para frente, com riqueza de detalhes e muita propriedade. Mas, Gustavo, o que me parece é que Kardec ele quer destacar muito a importância de nós descobrirmos os seres na Terra, no universo, mas também a gente conhecer com muita propriedade, a partir de agora, o mundo espírita ou dos espíritos, não é isso?
Exatamente. Na minha opinião, eu acho que Kardec ele quis deixar bem claro essa distinção entre esses dois mundos, sabe? Porque é muito importante a gente ter essa distinção bem clara, mas ao mesmo tempo a gente perceber que quando a gente tem essa visão de mundo, a gente acha que são em localidades diferentes. Então, não é tão longe, não é distante, então. Exatamente, não é tão longe. De certa forma, eles se entrelaçam e um acaba influenciando no outro o tempo todo. Então, quando a gente tem essa noção de mundo, não são porque estão em localidades diferentes, eles estão em vibrações diferentes, em planos diferentes. E, como o Juliano estava falando, eles são povoados por seres diferentes, mas não necessariamente em localidades geográficas diferentes. Então, eu acho que aí o Kardec está criando as fundações básicas para a gente começar a entender a influência dos espíritos desencarnados para os espíritos encarnados e vice-versa. Como que funciona essa influência de um mundo, de uma condição na outra. É uma base para o que vem pela frente ainda. Bem colocado, Desculpa, Juliana, é legal colocar assim, bem colocado, porque muitas pessoas acham que os espíritos, então, aqui como está no livro, com E maiúsculo, que são os espíritos desencarnados, né, são aqueles que nos influenciam. E não, a influência é recíproca. Nós podemos influenciar também esses desencarnados. É isso, Juliano? Exatamente. A influência entre esses mundos, que são diferentes, como o Gustavo colocou, podemos colocar até como diferentes estados da própria matéria, né? Os estados diferentes da matéria, que essas inteligências habitam, eles se relacionam entre si numa via de mão dupla, né? Um influencia o outro, nós não somos só influenciados pelo mundo espiritual, nós influenciamos e muito o mundo espiritual também, né? Através dos nossos pensamentos e tudo mais. Isso a gente vai ver cada vez mais, quando a gente for se aprofundando nesses princípios, nesses pontos principais da doutrina, a gente vai começando a ver essa importância. O Gustavo colocou muito bem aí, como a base sólida de entender esse momento agora, que é a primeira vez também que Kardec coloca claramente ali, né, nesses pontos principais, nesses princípios, os espíritos, né? Que ele chama, ele cita os espíritos, e a gente entendendo agora o que é esse espírito, né? Como esse ser inteligente. Que o próprio Kardec e os próprios espíritos nos trazem que a natureza íntima desse espírito ainda é desconhecida. E a palavra imaterial que aparece, ela é imaterial porque não temos analogia para comparar com a matéria que a gente conhece. Então, como a gente conhece matéria da forma como a gente conhece, então aquilo que não tem analogia com essa matéria, eu vou chamar de material, mas eu não posso considerar, como o Wagner falou, esse material no sentido absoluto da palavra imaterial, porque senão não seria nada, né? E o espírito é alguma coisa, né? Ele não é um nada, ele não é total. Então a gente pode dizer que até o espírito, para usar outra palavra, ele nesse estado, né, nesse mundo invisível, ele é incorpóreo, ele não está revestido dessa matéria que a gente, hoje, encarnados aqui, estamos. Então, acho importante essa primeira colocação, né, do espírito em si, da definição do espírito. Obviamente, também, quando ele fala desses dois mundos, além da relação que existe entre eles, né, muito forte, da influência mútua, existe uma característica que Kardec e os espíritos nos trazem, é que esse mundo invisível, esse mundo dessas inteligências, dos espíritos, ele é um mundo pré-existente e, ao mesmo tempo, sobrevivente. Né? Então, ele pré-existe a esse mundo que estamos aqui encarnados, dessa matéria mais, né, no estado que conhecemos, mais densa. Então, ele pré-existe essa matéria. Né? Então, aí a gente, mais para frente, vai estudar até a questão dos objetivos que nós estamos aqui encarnados, né? O porquê que existe, porque se existem dois mundos em estados de matérias diferentes, há de se ter objetivos distintos para essa encarnação. E aí a lei da encarnação, ela vem, e aí a gente futuramente vai conversar um pouco mais sobre
sobre os objetivos e tudo que está relacionado à própria encarnação. E vale ressaltar que todo esse conhecimento que nós estamos debatendo, conversando e viajando na nossa discussão deste momento, não são informações baseadas somente num livro que foi escrito por um homem. São informações trazidas pelos Espíritos, que o início da codificação, desde o dia 18 de abril de 1857, com a primeira edição do Livro dos Espíritos. E aqui, eu sei que você e o Juliano e Gustavo têm algumas dicas para trazer para a gente, que o que nós estamos discutindo aqui está no Livro dos Espíritos, mas que todo aprofundamento que nós vamos fazer será baseado no Livro dos Espíritos. E tem algumas outras obras aí que a gente vai deixar de dica, não é isso? Exatamente. Se a gente for pegar essa linha de princípios que nós estamos estudando, ela vai acompanhando a sequência do Livro dos Espíritos. Então, agora a gente está terminando o primeiro livro ali do Livro dos Espíritos, que a primeira parte, que ele fala sobre inteligência e instinto, e a gente já está começando o segundo livro, que a gente começa a falar sobre o mundo dos espíritos. Aí que a gente vai começar a entrar um pouco mais a fundo nessa parte do mundo invisível que o Juliano estava comentando, essa parte dos espíritos, o que de fato define um espírito com E maiúsculo, qual a diferença do espírito com E maiúsculo com um E minúsculo, e assim por diante. Então, a gente está seguindo mais ou menos a ordem do Livro dos Espíritos. Só que, como a gente sabe, o Livro dos Espíritos, ele é a base para a gente procurar as coisas, só que a gente também pode procurar em algumas outras obras. Aí a gente tem ali o Vocabulário Espírita, por exemplo, é uma obra bem interessante para a gente procurar um pouco mais sobre essas definições que Kardec traz aqui para a gente, que ele vai debatendo ao longo da obra. Então, é uma oportunidade para a gente procurar lá, entender exatamente sobre o que aquela palavra significa naquele contexto. Então, por exemplo, essa diferença que eu falei sobre o espírito com E maiúsculo, com o E minúsculo, mundo invisível, mundo corporal, o que Kardec quis dizer exatamente, a gente consegue encontrar nessa obra. E claro, né, o Espiritismo em sua mais simples expressão também é uma obra excelente para a gente consultar o que é o Espiritismo também. Então, todas as obras de Kardec, de certa forma, elas se conversam, assim. Então, a gente acaba pegando um trechinho do Livro dos Espíritos que a gente procura alguma coisa na Gênese, que também tem várias coisas para ajudar no nosso entendimento, nosso conhecimento. A gente puxa alguma coisa no que é o Espiritismo. Então, as obras, elas se completam. Exatamente. Só para ressaltar, né, que esse vocabulário espírita que você citou, ele é parte da obra Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, né? Então, essa obra, ela tem lá ele tem esse capítulo, que é o primeiro, na verdade, ali, que vai falar do vocabulário. E ele ganha uma importância dentro do Espiritismo, a obra, né, a própria obra das Instruções Práticas, esse vocabulário, ele vai ganhar uma importância porque durante o estudo propriamente da doutrina espírita, nós vamos perceber a importância da acepção, né, das palavras. É muito importante entender ali. Ali a gente tem a definição que o próprio Kardec ele traz para nós ali, uma definição dos principais termos utilizados, inclusive mundo corpóreo, né, mundo invisível dos espíritos, essas definições todas, do próprio espírito, de alma, e outras definições, e outros termos que nós vamos utilizar cada vez mais nessa linguagem, né, nesse vocabulário, né, nesse linguajar espírita, e ali a gente começa a ter mais clareza quando a gente cita uma palavra e a gente tem uma fonte de pesquisa. Então, ela é uma obra que, né, parte da codificação, obviamente, e que traz com muita precisão para nós essas palavras. Algumas palavras a gente vai descobrir aí no nosso, né, no desenvolvimento desses materiais e desses estudos, que algumas palavras elas têm até uma conotação diferente conforme ela é colocada dentro da obra, né? Ela aparece algumas vezes num sentido e pode assumir outra acepção, outro sentido, dependendo da colocação que Kardec, né, ou ditado pelos espíritos, obviamente, acaba incluindo. Poxa, e vale para a gente ressaltar que nós estamos aqui
trazendo esses pontos de referência, esses livros, essas informações, justamente porque nós também, para aqui estarmos falando, nós nos preocupamos muito com a terminologia, essa questão do vocabulário, essa terminologia espírita. E fica bem claro hoje que quando nós estudamos Deus e as possibilidades criativas, né, da criação de Deus, nós destacamos hoje, prestes aí a encerrar nosso encontro de hoje, salientando que hoje nós falamos das condições diferentes dos mundos e dos seres, né? Os seres são muitos em condições diferentes, mas nós estamos no mesmo universo criado por Deus, circunscritos no mesmo universo, mas em condições diferentes, em mundos vibratórios diferentes, em condições de materialidade diferente, mas continuamos ligados ao Criador, que é Deus, e ao universo que foi criado por Ele. Eu que já deixo a oportunidade para vocês, companheiros, já irem se despedindo dos nossos convidados. É isso aí. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Não se esqueçam de assinar o nosso canal e de dar like nesse vídeo, se você gostou, obviamente. E se você tem algum comentário para fazer, alguma sugestão, fique à vontade para fazer aqui embaixo, que a gente está ansioso para saber o que vocês estão achando desse nosso conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo nosso. Muito obrigado a todos também, né, pela presença aí, por nos assistir, e até o nosso próximo encontro. Agradeço também, Gustavo, agradeço, Juliano, e Wagner, em nome dos três, agradeço a todos que estão nos vendo, compartilhando de certa forma com a gente, porque conhecimento circunscrito em espaço pequeno não vale a pena. O legal é a gente distribuir, e como eu costumo sempre falar, o legal é a gente estudar em grupo e trabalhar em grupo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado a todos.